Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. Eu sou o professor César Staldi e vou começar com vocês mais uma questão da prova do SSA1 do ano de 2022. Uma questão bonita, uma questão inteligente, muito trabalhada em livros de ensino médio. Com certeza o seu professor deve ter trabalhado algo parecido com isso daí. O que você tem que se ligar é que a UPE está passando por um processo de transição, de mudança de prova, de uma prova mais técnica para uma prova mais contextualizada, então ela ainda está se perdendo muito nos textos, os textos ainda estão muito grandes. Esperamos que com o tempo ela dê uma reduzida nisso daí, principalmente para ajudar aquelas pessoas que têm problemas de déficit de atenção, dislexia, e por aí vai, tá? A gente tem que pensar nessas pessoas também. Então, de antemão, te peço que caso você goste desse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso canal e se inscreva no mesmo, tá certo? Então, vamos embora para a questão. A questão diz o seguinte: entre os meses de maio e junho deste ano, 2022, a região metropolitana do Recife foi atingida por chuvas de moderadas a fortes, segundo a Agência Pernambucana de Águas, a APAC. Elas provocaram alagamento e deslizamento de terra em barreiras e encostas dos morros, provocando uma tragédia anunciada. A maioria desses eventos ocorre nas encostas que têm inclinação angular média de 30 graus. Guarde esse 30 graus aí, grifa ele. Onde existem rochas ou casas apoiadas em solos relativamente arenosos. Chuvas fortes ou moderadas, porém constantes, podem mudar o coeficiente de atrito estático para cinético de certas encostas, provocando deslizamento. Um estudante curioso e observador, com boa habilidade manual, fez um plano inclinado de madeira com ângulo ajustável, simulando a inclinação de uma encosta, ou seja, 30 graus. E usou um pequeno bloco retangular, também de madeira, para imitar uma rocha, a partir das considerações do texto. Qual é o maior valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado, que deixará o bloco na iminência de movimento nas condições descritas nessa situação? Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com uma situação desse tipo, onde tem um bloco, tá, sobre um plano inclinado, ok? E um ângulozinho aqui de 30 graus. Vamos colocar o nosso ângulozinho aqui de 30 graus. Uma falha dessa questão foi que ela não forneceu o cosseno e o seno de 30, nem a tangente de 30. A gente vai precisar para resolver essa questão, tá? Mas vamos embora. Que forças agem nesse sistema? Eu tenho aqui a força peso atuando. Tenho aqui a força normal. E para ele não escorregar, tenho no sentido contrário a força de atrito. Então, normal, FAT, peso. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor essa força-peso nesses dois eixos aqui. E aí, a gente indica a vocês alguns vídeos que existem no nosso canal sobre a parte teórica de como decompor um vetor. Nessa questão, a gente já vai mostrar o próprio vetor decomposto, tá certo? Mas indico, no nosso canal existem aulas onde a gente mostra como decompor um vetor. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu deixei um link para que você pudesse, caso você queira, anexar para ver como é que se decompõe um vetor, tá bom? Então, ó, a componente que vai ficar aqui vai ser a componente P seno de 30 graus. E a componente que vai ficar aqui vai ser a componente P cosseno de 30 graus. A componente que vai ficar aqui, P seno e P cosseno, aqui vamos ficar com a nossa forcinha normal. E aqui no sentido contrário, nossa força de atrito. Então, como que eu vou resolver essa questão? Bora lá. Eu vou dizer que, para que o corpo esteja em equilíbrio, que a força de atrito tem que ser equilibrada pelo P cosseno, pelo P seno, perdão, porque aí o corpo nem escorrega para um lado, nem escorrega para o outro lado. E a força normal tem que estar equilibrando a P cosseno. Se isso ocorrer, eu posso garantir que esse sistema ficará em equilíbrio. Força de atrito igual ao P seno e a normal igual ao P cosseno, tá certo? Eu vou desenvolver essa equação de número 1. De que maneira? Bora lá. A equação de número 1, no lugar da força de atrito, eu vou botar μ vezes a normal, que é a equação da força de atrito, que é igual a P vezes o seno do ângulo.
certo? Sendo que nessa questão em específico, a normal está sendo numericamente igual ao P cosseno de 30. Então, no lugar dessa normal, eu vou colocar P vezes o cosseno de 30. Então, vai ficar mi, que multiplica P vezes o cosseno de 30, que é igual ao P vezes o seno de 30. Eu vou poder cortar o P com o P. Vou ficar aqui mi é igual ao seno de 30 sobre o cosseno de 30. Então, mi vai ser igual a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. E aí, quando você olha para as alternativas, você vê que não tem raiz de 3 sobre 3, tá? Todas estão com algo elevado a 1/2, então a gente vai ter que trabalhar essa parte matemática. Então, vamos pegar esse raiz de 3 sobre 3 e trabalhar aqui. Bora lá. Raiz de 3 sobre 3 nada mais é do que 3 elevado a 1/2 dividido por 3 elevado à primeira. Tá certo? Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 1/2 menos 1 vai dar menos 1/2. Então, o nosso gabarito vai ser 3 elevado a menos 1/2, que é o que está na letra E. Então, além de você fazer o cálculo, que já não é coisa tão simples, ele ainda exigia que você tivesse esse manejo para desenrolar a resposta final. Então, tinha que saber de propriedades de potência. Feito isso, a questão está resolvida. Mais uma questão da prova da UPE de 2022, tá certo? Então, grande beijo no seu coração. Não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Tchau, tchau. Valeu!